pessoal! Iremos apresentar para vocês uma metodologia de pesquisa muito interessante e muito importante para a vida acadêmica. Iremos falar sobre revisão sistemática da literatura. Portanto, preste bastante atenção, porque iremos aprender no decorrer deste vídeo sobre a definição e a importância da revisão sistemática da literatura, bem como suas características, a metodologia e as etapas de elaboração, e por fim teremos um exemplo prático de uma boa revisão sistemática. Uma definição bem clara sobre o que é revisão sistemática é citada por Galvão e Ricarte, no qual os autores falam que revisão sistemática é um estudo secundário desenvolvido a partir de uma revisão da literatura abrangente e sistemática, que busca sumarizar as evidências provenientes de estudos primários para responder uma questão de pesquisa específica. Ou seja, é um tipo de estudo de revisão que sintetiza as evidências realizadas nos estudos primários, que são os estudos originais. Então, essa síntese de evidências, elas vão procurar responder uma determinada questão, uma questão específica que é o tema desta revisão de literatura. E qual a importância de se realizar uma revisão sistemática? A revisão sistemática ela é muito importante, principalmente na área da saúde, porque possibilita identificar evidências, fundamentar propostas de mudanças nas prevenções, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Portanto, na saúde, é muito importante se fazer revisão sistemática para a tomada de decisões. As tomadas de decisões são baseadas nas análises desses estudos primários, que é realizada pela revisão sistemática, podendo auxiliar profissionais clínicos e pesquisadores no seu cotidiano de trabalho, dando alicerce forte para estes profissionais avaliar criticamente a prática em relação aos achados de pesquisa e promover mudanças baseadas em evidências. Além disso, as revisões sistemáticas são capazes de identificar temas que necessitam de evidência e auxiliar a orientação para investigações futuras, contribuindo com o conhecimento e com o crescimento da informação científica. Então vamos às características da revisão sistemática. A revisão sistemática segue um método rigoroso de pesquisa, apresentando de forma explícita as etapas realizadas na sua elaboração. Além disso, ela envolve o trabalho de pelo menos 2 pesquisadores, que irão avaliar de forma independente a qualidade metodológica de cada artigo selecionado. Assim, o foco metodológico da revisão sistemática é de ser reprodutível por outros pesquisadores. Outra característica importante é que, por sintetizar estudos primários semelhantes e de boa qualidade, ela é considerada o melhor nível de evidência científica. Outra característica importante da revisão sistemática é que o seu protocolo deve ser registrado em uma plataforma internacional. As finalidades desse registro são de reduzir o risco de viés de publicação
e identificar também o risco de viés de relato seletivo de desfecho, que é quando o desfecho foi modificado após o início do estudo ou até mesmo excluído do relatório. E também evita que grupos distintos executem o mesmo trabalho de forma independente, com duplicidade de esforços. Assim, esse registro em bancos de dados contribui para a qualidade metodológica da revisão sistemática. As principais bases de registros de revisões sistemáticas são a Cochrane, criada em 1993, e mais recentemente o Prospero, criado em 2011, e que já conta com 35 mil protocolos registrados. Uma revisão sistemática requer inicialmente uma questão de pesquisa clara, contendo uma população, uma intervenção ou exposição e um desfecho. Vejamos um exemplo. A disciplina de metodologia científica melhora o desempenho de alunos de pós-graduação na elaboração de projetos de pesquisa? Nesse caso, alunos de pós-graduação é a nossa população, a disciplina de metodologia científica é a intervenção e desempenho na elaboração de projetos de pesquisa, o desfecho. Após a definição sobre a questão de pesquisa, deve-se definir quais bases de dados serão consultadas, qual estratégia de busca e quais os critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Algumas das principais bases de dados são Cielo, PubMed e Embase. Basicamente, para que uma pesquisa seja considerada revisão sistemática, as seguintes etapas devem ser realizadas. Primeiro, elaboração da pergunta de pesquisa. Segundo, definição da estratégia de busca dos artigos. Terceiro, busca na literatura disponível. Quarto, seleção dos estudos conforme critérios de inclusão e exclusão. Quinto, extração dos dados. Sexto, avaliação da qualidade metodológica dos estudos que foram incluídos. Sétimo, síntese dos dados. Oitavo, avaliação da qualidade das evidências. Nono, redação e publicação dos resultados. Observe o algoritmo a seguir, que representa as etapas anteriores. Então, inicialmente, deve-se definir a pergunta científica, especificando a intervenção de interesse. A seguir, identificar as bases de dados que serão consultadas, definir palavras-chave e estratégias de busca. Posteriormente, estabelecer os critérios para a seleção dos artigos a partir da busca, conduzir a busca nas bases de dados escolhidas e com base nas estratégias definidas, pelo menos 2 examinadores independentes, e comparar as buscas dos examinadores, definindo a seleção inicial de artigos. Então, aplicar os critérios na seleção dos artigos e justificar possíveis exclusões. Analisar criticamente e avaliar todos os estudos incluídos na revisão. A seguir, preparar um resumo crítico, sintetizando as informações disponibilizadas pelos artigos que foram incluídos na revisão. E, por fim, apresentar uma conclusão informando a evidência sobre os efeitos da intervenção. Embora sejam por vezes tratados como sinônimos, enquanto a revisão sistemática, um estudo secundário, revisa sistematicamente, como o próprio nome revela, outros estudos primários,
A meta-análise consiste em um método que, quando possível, aplica-se uma análise estatística aos estudos primários analisados na revisão sistemática, combinando-os para obter uma estimativa global dos resultados. Isso possibilita aumentar não só a precisão das estimativas, mas também elevar o poder estatístico. Em síntese, a meta-análise serve para complementar a revisão sistemática. Nem todas as revisões da literatura são revisões sistemáticas da literatura. De maneira bem simplificada, podemos ter dois cenários em revisões que trazem respostas pouco confiáveis. Revisões sistemáticas mal conduzidas de um tema bem investigado e revisões sistemáticas bem conduzidas de um tema mal investigado. E como exemplo de revisão sistemática, nós trouxemos para vocês um artigo original, já publicado, que tem como metodologia a revisão sistemática. Ela tem como título Os efeitos da cirurgia bariátrica na metilação do DNA em adultos, revisão sistemática e meta-análise. Os autores desse artigo foram Khalil, Fiona, Michael e John. E nós vamos apresentar para vocês como esse artigo foi feito, focando principalmente na metodologia, para que vocês tenham como exemplo tudo que foi apresentado para vocês no decorrer do vídeo. E essa é a forma como o artigo é apresentado para vocês durante a pesquisa. Ele fala sobre a metilação do DNA, que é um mecanismo epigenético através do qual fatores ambientais, incluindo a obesidade, influenciam a saúde. E essa revisão ela tem como objetivo relatar os efeitos da perda de peso induzida pela cirurgia bariátrica na metilação do DNA em adultos com obesidade, com foco nas alterações de gênesis, metabólicos e os inflamatórios. O método que ele utilizou foi uma revisão sistemática e uma meta-análise. E na metodologia, a revisão sistemática é relatada seguindo os itens de relatórios preferidos para a revisão sistemática e a meta-análise, que é o Prisma, e a revisão sistemática também foi registrada no Prospero. As estratégias de pesquisa e de triagem, os autores utilizaram alguns bancos de dados, que é o Embase, Scopus, Medline, e para a pesquisa, eles utilizaram algumas palavras e alguns termos, que foram metilação, metilação do DNA, cirurgia ou cirurgia bariátrica. E para a seleção dos artigos, eles tiveram 2 revisores independentes. Quando esses 2 revisores tinham alguma divergência de opinião na seleção dos artigos, eles tinham um terceiro revisor para a seleção desses artigos. E dentro dessa seleção, eles seguiram alguns critérios, que foi definido pela população, que eram seres humanos adultos maiores de 16 anos, a intervenção, que deveria ser cirurgia bariátrica ou procedimentos, um comparador, que é um grupo de controles saudáveis e outras intervenções, o desfecho, que seria a medida da metilação do DNA antes, após a intervenção, e o desfecho de estudo, que é um estudo observacional ou de intervenção randomizados ou não randomizados. E após essa seleção, apenas 15.996 estudos foram selecionados. E depois dos critérios de inclusão e de exclusão, apenas 15 estudos foram incluídos. Desses 15 estudos, 312 participantes obesos foram submetidos a cirurgias bariátricas. E como resultado, eles tiveram também segmentos médios de 10,1 mês, ou seja, uma variação de 6 a 24 meses. O IMC caiu
de 45,9 para 32,8. Desses estudos, 3 relataram o IMC médio abaixo do limite da obesidade estabelecido. E como resultado também, eles tiveram a metilação do DNA avaliada nos seguintes tecidos, que foram 5 tecidos: o sangue, o tecido adiposo, o músculo esquelético, o fígado e o espermatozoide. E dentro da discussão, os autores apresentaram as principais descobertas, onde 12 dos 15 estudos incluídos nesta revisão sistemática relataram os efeitos significativos da cirurgia bariátrica nos padrões da metilação do DNA. 4 estudos relataram a perda de peso após a cirurgia bariátrica e 7 genes relacionados à inflamação foram investigados também nessas descobertas. Os autores também apresentaram as limitações dos estudos, que foi pouco estudo sobre o assunto, e os estudos não se preocuparam em investigar as consequências funcionais das alterações na metilação do DNA dos genes. E para concluir a apresentação desse artigo como exemplo de revisão sistemática, nós apresentamos a conclusão desse artigo que foi publicado por esses autores, onde eles descreveram que a evidência atual apoia a hipótese de que as alterações da metilação do DNA relacionada à obesidade específicos podem ser atenuados após a perda de peso induzida pela cirurgia bariátrica e que pouco se sabe sobre os efeitos da cirurgia bariátrica em outros tecidos que não o sangue e o tecido adiposo. E depois de tudo que foi estudado e o que foi apresentado para vocês, vamos praticar um pouquinho? Vamos apresentar para vocês algumas questões com algumas perguntas. Vocês escolham a sua resposta e em seguida nós vamos apresentar a resposta certa. Vamos lá? Observe a primeira pergunta. O que é uma revisão sistemática? Opção A. Uma revisão com busca sistemática a partir de descritores e palavras-chave. Ou a revisão sistemática é uma metassíntese, ou seja, a meta-análise dos estudos. Ou a revisão sistemática é a opção C. Ela é um processo de síntese baseado em busca e avaliação crítica para responder uma pergunta estruturada. Você já escolheu a sua resposta? Se ficou em dúvida, volte às questões e analise novamente. Vamos avaliar qual é a resposta correta? Se a sua resposta foi a opção C, parabéns, a sua resposta está correta. A revisão sistemática ela é um processo de síntese baseada em busca e avaliação crítica para responder uma pergunta estruturada. Vamos para a próxima pergunta? E quando uma revisão sistemática é necessária? A opção A. Ela é necessária na necessidade de publicar um artigo rápido. Ou a opção B. A revisão sistemática é necessária na incerteza sobre um tema investigado por estudos prévios. Ou seria a opção C. A revisão sistemática ela é necessária na ausência de pesquisas disponíveis na área. Pense e escolha a sua resposta e vamos ver qual é a resposta correta. Se você escolheu a opção B, é isso mesmo, certa resposta. A revisão sistemática ela é necessária na incerteza sobre um tema investigado por estudos prévios, como foi abordado e apresentado para vocês no vídeo anterior. E parabéns por chegar até aqui, por ter aprendido um pouquinho mais e se você tiver acertado todas as questões, fica o parabéns também. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Essas são as nossas referências bibliográficas, que foi todo o conteúdo que nós utilizamos para apresentar esse vídeo para vocês. Vamos apresentar aqui para vocês também os autores desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Essas são as nossas referências bibliográficas, que foi todo o conteúdo que nós utilizamos para apresentar esse vídeo para vocês. Vamos apresentar aqui para vocês também os autores desse vídeo.
Ana Paula, Jaqueline, Luísa, Lucas e Maria Simone. Nós somos alunos do mestrado profissional em Ciências da Saúde, na Universidade Federal do Tocantins. E esses são os nossos professores responsáveis. Eu espero que esse vídeo tenha sido de muito aprendizado para você, como também foi para nós durante a sua produção. Eu espero que você tenha aprendido todo o conteúdo, tenha absorvido e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Tchau, tchau!